Fala, meu povo! Essa semana saiu o trailer de Game of Thrones. Eita. E a gente não sabe pensar em outra coisa na nossa vida. É só isso mesmo. A gente só respira Game of Thrones. É isso que tá acontecendo. É tanta Até teoria. o dia 14 é isso que vai acontecer na vida. É. Não tem como. E depois do dia 14, piora. Piora. Então, se você, por acaso, estava esperando por esse momento desde 2017... Pra chegada da temporada final de Game of Thrones, pra teorias, pra discussões, pra descobrir como vai terminar, esse é seu momento, esse é o nosso momento, e eu preciso te apresentar algumas portas de conteúdo aqui. A primeira porta é a nossa playlist de Game of Thrones, que tem todos os vídeos sobre todas as temporadas, todos os episódios de todas as temporadas aqui Meio no canal. exagerado? Talvez, mas é maravilhoso. Talvez, mas temos. Temos muita teoria, temos reaction do trailer que saiu essa semana. Vou deixar aqui também na descrição uma live que a gente fez essa semana descrevendo ceninhas, frame a frame do trailer maravilhoso. Essa live, tudo bom? Que a pessoa gaguejou aqui falando. Normal. Essa live, ela saiu no nosso canal de lives. O link tá aqui na descrição também. Se inscreve lá pra você garantir que não vai perder nenhuma live de Game of Thrones. Sim. Vai rolar live durante toda a temporada de Game of Thrones e antes. Então vai lá e já se inscreve pra não ficar de fora dessa. Eita, mas é agora que estoura a internet. E a outra opção também de conteúdo é o nosso clubinho Game of Thrones, que é o grupo do Facebook sobre a série. O link tá aqui na descrição também. Tem mais de 20 mil fãs de Game of Thrones apaixonados por lá. Olha só, os fãs de Game of Thrones estão com ciúme. Isso. Porque o clubinho The Way tem uma abertura só deles e o clubinho Game of Thrones até agora não tem. Será Cris. que vai ter? Eu tenho certeza absoluta que vai ter. Fica aí a dica do clubinho Game of Thrones. Fica aí pra vocês. Vai ser uma parada assim. Ó, lá nessa análise frame a frame que a gente fez na live, surgiram algumas conclusões bem legais que a gente achou legal dar uma resumida e trazer pra vocês aqui em vídeo pro Coxinha Nerd. Boa. Então, bora lá. A primeira grande conclusão que a gente chegou com esse trailer é que teremos pelo menos duas grandes guerras nessa temporada final. Exato. Lembrando que a gente tem dois assuntos pendentes na história. Um assunto, que é o maior assunto de todos, é o Rei da Noite e a vontade que ele tem escalafobética de destruir tudo que ele vê pela frente. Ponto. Isso é um assunto que a gente tá esperando aqui pra tratar agora nesse finalzinho. E o outro assunto é o assunto principal que começou lá na primeira temporada. E que não é de bom tom ignorar essa ponta aí solta na história. Que é a luta pelo Trono de Ferro e a batalha entre as principais famílias da história das Crônicas de Gelo e Fogo para alcançar o poder supremo no negócio. A gente passou aqui toda a maratochona de Game of Thrones falando que era errado focar nessa guerra. Isso. Só que a gente tem a maior vilã da história das séries, que é a Cersei Lannister, se preparando ainda para essa guerra. Exato. Ela quer dizimar todos os inimigos dela de uma vez só. Isso. E ela contratou a Companhia Dourada para isso. Então, ela tá recebendo um exército super poderoso, pelo que deu pra ver ali no trailer. Comandado pelo Euron Greyjoy, maravilhoso, que trouxe a Companhia Dourada pra ela. E ela tá prometendo casamento com ele. O Jaime já deixou ela sozinha, então nesse momento ela só tem aquele cara lá que dá conselhos horrorosos pra ela e o Montanha, que tipo não pensa, é um zumbi. Então ela tá literalmente sozinha. Teoricamente ela ficou pra trás grávida do Jaime. Só que há controvérsias aí já, muitas teorias que vão de encontro a essa declaração dela de gravidez. E eu acho engraçado que a galera falou assim, nossa, não tem como ela tá grávida, porque ela tá bebendo. Gente, esse negócio... Vocês viram Mad Men? Mad Men é uma série que se passa nos anos 60. E a mulher tá grávida, bebendo uísque e fumando cigarro. Era medieval, não estamos tendo medicina preocupada com a gestação de Cersei, gente. Não existe esse negócio, não. Então, eu tô pensando que o Maester que tá ali do lado dela, que ressuscitou Montanha e tal, eu acho que ele vai tentar contato com o Rei da Noite. Será? Porque ele se agrada com essa parada de retornar. Então, existe essa teoria, né? De que a Cersei vai se unir de alguma forma ao Rei da Noite. E eu acho que se isso acontecer, é depois da primeira grande batalha contra a Companhia Dourada. Se ela perder essa batalha, ela fica sem ter o que fazer.
porque eu não acho que ela desista dos propósitos dela mesma ali. E aí ela se uniria ao Rei da Noite, mas seria uma consequência de uma derrota, talvez. Ou de uma traição. Ou de uma traição. Vai comentando aí o que você acha sobre tudo que a gente tá falando aqui nesse vídeo. Sim. Que a gente quer, até a estreia de Game of Thrones dia 14, destrinchar bastante todas as teorias e todas as expectativas que a gente tem para cada centímetro dessa série maravilhosa. Cada negocinho. O segundo ponto que a gente separou é a Grande Guerra, a guerra final de Game of Thrones contra o Rei da Noite. Ela vai ter magia, força de guerreiros, dragões, lobos gigantes, tudo isso contra um exército de mortos-vivos. E é nesse momento que eu falo, se você não conhece jogos de RPG, Role Playing Games, se você nunca ouviu falar e fica, gente, o que é esse negócio de RPG que esse povo fica falando o tempo todo? Nessa temporada final, com todos esses elementos e personagens, você vai entender o que é o RPG de uma vez por todas. Cara, você vai ver uma guerra de D&D acontecendo ali. Eu não falei GG, pra você que gosta de ver. D&D. Eu falei D&D. Mas é muito isso, porque, cara, a Melisandre, ela tem uma missão no meio dessa história inteira. E ela é uma feiticeira vermelha e a gente já viu outras feiticeiras aí no meio dessa história. Elas podem ajudar, elas fazem magia. Exato. A gente tem os guerreiros todos. Os guerreiros, e aí tem guerreiros que utilizam já magia, que é aquela parada do Dondarrion fazendo a lâmina de fogo. Eles têm armas mágicas, que tem um ferreiro fazendo agora. Gente, isso é muito RPG. Eu vejo o George Martin narrando essa história pra gente aqui. E tem um poderoso necromante que volta os mortos à vida. Isso. É isso, um grande inimigo. É isso, um grande inimigo que é dificílimo de enfrentar, tá? Não é fácil essa treta aí, não. E além de tudo isso, você tem seres mágicos auxiliando, que é dragões e lobos. São todos seres mágicos, todos seres com uma força hercúlea e indiscutível acima de qualquer coisa, que vão destruir muita gente sim na história. Caramba. Só que, o que o necromante faz no momento que ele quer afetar o lado bom da história? Ele retorna à vida os mortos que são queridos para aquelas pessoas, né? Porque aí você confunde, você gera uma trava de reação nos heróis. E Panda tem uma teoria para falar para vocês aqui, que quem passou pra gente foi a Marcela, que escreve os textos de Game of Thrones lá no nosso site. Então, o Dondarrion, o Tormund e o outro, o comandante da muralha, que eu acho que é Pipe, eu não lembro o nome dele. Aí, eles estão numa espécie de caverna. Isso, no trailer. Ela falou que no livro... Ela falou que no livro tem um caminho que liga a muralha, feito pelo Bran, o construtor, direto às criptas de Winterfell. Isso, na época que a muralha foi construída. Lembrando que o Bran, ele era Stark, né? Isso. Então tem toda uma conexão e tem argumentos. Exatamente. Aí o que acontece? Ela acha que eles estão indo por esse caminho, por debaixo da terra. Sim. Pra seguir para as criptas. As criptas de Winterfell só mostram aquela única cena, só que as criptas de Winterfell tem 5 andares abaixo da terra. Aquilo que a gente vê sempre com a Catelyn, o Ned, a Lyanna, aquilo ali, gente, é só o primeiro andar do rolê. Tem mais 5 andares de gente morta ali pra baixo. São mais são cadáveres de 8.000 anos de idade lá pra baixo. Uma galera ali, ó. Um monte de mortinho ali. Aí existe o viés, né, do Night King retornar com a vida desses mortos. Porque ele não precisa estar pertinho pra fazer isso, não. Ele faz com a força do pensamento dele ali. Mas mostra qual é a importância das criptas pra esse momento, né? Porque se eles de fato vão culminar chegando pelas criptas, pelo buraco lá de aquele caminho que vai ter debaixo da terra, eu acho que pode combinar na ajuda deles. Eles vão ter que se unir à batalha e eles podem simplesmente aparecer o Winterfell utilizando esse caminho. E há uma referência direta a essa teoria, aquele primeiro teaser que a HBO liberou, que tinha a Sansa, a Arya e o Jon Snow se encontrando nas criptas de Winterfell. Com a voz da Catelyn Stark falando. Exato. Teoricamente, ali naquele ponto da história, eles estariam decidindo queimar todos os antepassados dos Starks para evitar que esses corpos todos de pessoas queridas
virem parte do exército do Rei da Noite de dentro para fora de Winterfell. Eles estariam protegendo o próprio povo fazendo isso. Nossa. Deixando para trás, pegando aí uma referência de Star Wars, deixando que as coisas velhas morram e dando valor ao novo, que é o que tá construindo a nova história. Eita! Será? Caramba! Cara, eu gente. adorei essa teoria e eu acho que se esse for um dilema entre os Starks, vai ser um dilema fenomenal de acompanhar durante a série. Uma coisa é certa, a gente tá falando o tempo todo que são poucos episódios, são Sim. 6 episódios de mais ou menos 1 hora, 1 hora Mas e dá meia. tempo pra rolar essa treta É aí. 1 hora e meia, né? 1 hora e meia, quase por aí. 2. É. A gente quer Alguns mais. vão ter quase 2, outros vão ter 1 hora e 20, 1 hora e meia. Cada um vai ter um tempo. Então, mas aí a média é 1 hora e meia. Eu acho que eles vão montar um cenário e apresentar a primeira guerra com a Cersei no 3º episódio. E aí, do 3º pro 6º, É só a guerra final. Mas, cara, eu vejo as pessoas muito preocupadas com 6 episódios só e tudo da temporada final. Mas, gente, você assiste um episódio de Game of Thrones de qualquer temporada, um episódio que tenha seus tradicionais 50 minutos, é muita coisa que acontece num episódio de 50 minutos. E uma temporada tem 10 episódios. Exato. Então, eles tiraram 4 episódios, aumentaram o tempo dos episódios para ter uma narrativa mais fluida. Então, eu acho que vai super funcionar bem. Nossa, vai ficar muito maneiro. O próximo ponto que eu separei é: o destino de Jon Snow e Daenerys Targaryen pode não ser tão complexo assim. Por que eu separei esse ponto? Porque eu tô vendo um movimento crescendo. O movimento, ele tá ali, Da reclamação. fazendo vai, sabe? Tá esquentando. Reclamando de algumas cenas do trailer em que, por exemplo, Daenerys e Jon Snow estão indo juntos em direção aos dragões. E as pessoas estão tipo, não, se o Jon Snow subir no dragão, não gosto mais de Game of Thrones. Aí as pessoas estão tipo, cara, vai ser muito feio se o final de Game of Thrones for tipo Jon Snow e Daenerys vivendo felizes para sempre, romancinho aleatório. O que eu penso sobre isso? A gente queria que eles fossem a representação de Azor Ahai. Isso. A gente queria que eles fossem a reencarnação de qualquer santo guerreiro maravilhoso que aconteceu em Westeros em algum momento da vida. A gente queria muito que a Valyria ressurgisse das trevas pra ajudar a Daenerys dessa guerra. Exato. Só que não é isso que vai acontecer, eu acho, gente. Porque, cara, a história tá caminhando pra determinados clichês de entretenimento. E aí, vamos lá. Não é a HBO errando, não é criadores da série errando, não é o universo sendo destruído, não é nada disso. O entretenimento demanda determinados desfechos simples quando você tem coisas grandiosas para apresentar. Exato. Existe uma preocupação muito maior em concluir a história e fechar as pontas soltas dos personagens do que efetivamente desenvolver toda uma profecia focada em 2 personagens apenas. Eles são os protagonistas. Eles iniciaram uma cruzada na primeira temporada de Game of Thrones e eles vão concluir essa cruzada juntos. Quando a gente reassistiu todas as temporadas, a gente ficou muito claro que a história está sendo contada para eles 2. Isso. Eles sofriam basicamente o mesmo mal ao mesmo tempo. Isso. E aí culminou no grande encontro deles 2. E eles se deram bem de cara. Eles tiveram que ser mais humildes um com os outros, um com o outro. E aí eles aprenderam um com o outro, acreditaram um com o outro. Tipo, é muita coisa. Tipo, eu passei a minha vida toda pra chegar nesse momento e encontrar uma outra pessoa que é diferente de mim, mas que ela caminha para o mesmo rumo, né? Que ela tem os mesmos ideais, que ela acredita nas mesmas coisas. Os valores são parecidos. Exato, eles não querem que a corrupção tome conta de Westeros de novo. Eles não se preocupam com o Trono de Ferro mais. Eles se preocupam com a justiça e com a sobrevivência daqueles que podem padecer na mão deles. Exato. Os 2 se consideram reis. E outra, sobre montar no dragão sim ou não, o Jon Snow. A gente já viu que o Jon Snow tá lá pra... Já tem uma empatia com os dragões. Sim. Porque ele tem sangue Targaryen e os dragões já reconheceram isso. Sim. O outro ponto é... Só tem um, é o Rhaegon, que é o dragão que sobrou. Esse nome é dado por causa do irmão da Daenerys, o Rhaegal, que é pai do Jon Snow. Eu acho justíssimo o Jon Snow montar no dragão que tem um nome
que é em homenagem ao pai dele, Sim. sabe? A Marcela também falou isso com a Né? gente. Não era uma coisa que a gente tinha pensado. E a gente ficou, cara, faz todo sentido. Exato. A gente estava tentando encontrar sentido na história presente. Mas existe um vínculo com a história do passado. E Game of Thrones nada mais é do que isso. É uma sucessão de fatos e valores e tradições familiares. É. Então seria coerente com a história se isso acontecesse. O próximo ponto é: traições existirão de todos os lados da história. Com certeza. A gente fica esperando o tempo inteiro o Tyrion trair a Daenerys. O Tyrion vai trair a Daenerys, o Tyrion vai trair a Daenerys, e é isso que vai acontecer, meu Deus do céu, o Tyrion não presta. Só que tem 1 zilhão de personagens em Game of Thrones que tem motivo pra trair pelo menos uma pessoa dentro da história também. E eu acho que algumas decepções desse desfecho de história podem vir de traições. Como acontece desde o início. Sempre aconteceu isso na história. O mais esperado é, por exemplo, o Varys, que está com aquela cara de susto nas criptas de Winterfell. Sim. É o mais esperado. Mas, por exemplo, a gente tem que ver também que existem gente na Companhia Dourada que pode caminhar pro lado do Targaryen, porque a Companhia Dourada nasceu, Isso. né, de uma guerra antiga que tinha a ver com os A gente tem Targaryen. também a declaração do Ser Jorah, que o ator falou em entrevista essa semana, que ele sempre esteve do lado da Daenerys e ele sempre abriu mão de tudo pra estar ali do lado dela. E ele vai passar por uma das maiores provações da vida dele agora na última temporada. Cara, ele é apaixonado pela Daenerys. E a Daenerys, eu acho que ela acredita que encontrou o rei dela, no Jon Snow. Ele é um cara de família rica, ele é um cara que tem posses de uma família tradicional. É muito justo ela se apaixonar pelo contexto dele. Ela brincou até agora com vários homens. Nossa. Mas o Jon Snow, ele é um cara pra casar, entendeu? É tipo assim, ela olha pra ele e fala... Tá, pra ele, eu divido o meu nome e eu divido... Porque ela acha que ela é superior. Então ela precisa dar valor ao que ela tem de nome, de tradição, de herança, de tudo. Então ela pode enxergar nele realmente um futuro marido sério ali na história. E pro Ser Jorah, isso é um tapa na cara absurdo, porque ele alimenta esperanças sobre ela, sim. O tempo todo. Ele pode trair a Daenerys também. Nada impede que ele traia. Caraca, você acha? Eu acho. Acho super, inclusive, que ele pode trair. Não que a história fosse gasto tempo de história com isso. Sabe o que pode acontecer também, que a galera não tá pensando? O Jaime, ele tá lutando pelo que ele acredita. Ele saiu de Porto Real e foi pra Winterfell pra ajudar o Jon Snow e a Daenerys. Sim. Vai existir uma primeira batalha ali contra a Companhia Dourada. Sim. Se a Cersei estiver lá e ela estiver em perigo, isso pode despertar nele um sentimento primário de amor que ele tem... E ele pode voltar atrás no meio dessa batalha. Nossa. E na batalha final, ele pode não estar do lado do Jon Snow e da Daenerys. Isso pode acontecer. É Game of Thrones. E eles têm um laço de berço entre os dois. Se ele perceber que a Cersei pode estar correndo perigo, ele pode voltar atrás na decisão dele. Gente. Então pode ter aí várias nuances de performance dos personagens na temporada final que vai ficar mudando o jogo eventualmente. A gente fala isso tudo, mas óbvio que assim como vocês que são fãs, a gente tem medo da história se perder nesse final. Total. Mas, cara, é Game of Thrones. Essas possibilidades existem, sabe? Eu tô acreditando neles. Eles me disseram que todas as pontas soltas serão amarradas. Nossa. Eu tô indo dormir todo dia com esse mantra na minha cabeça aí, de que eu acredito nesse negócio. O último ponto que eu separei é: eles estão lutando pelo presente e não pelo futuro. Por que é importante lembrar disso? No passado, lá na primeira temporada de Game of Thrones, a gente percebeu que personagens caricatas como Ned Stark, Robb Stark, o Tywin Lannister, eles lutavam pelo passado. Pelos ideais de tudo que eles viveram no passado. No momento que eles morreram, todos os filhos de todo mundo que continuou as guerras, levou tudo isso à frente, começou a lutar ainda pelos ideais do passado, ainda pelo que eles aprenderam com os pais. Nesse momento, a ameaça é aqui, no presente. Ela não tem nada a ver com a guerra do passado, e ela não garante um futuro bom ou ruim para Westeros. Ela é só uma guerra acontecendo agora. A diferença é que essa guerra de agora não é por picuinha entre reis. Ela é uma guerra que pode destruir o continente inteiro. E Westeros pode simplesmente sumir.
Então eles estão lutando para garantir a vida de quem tá vivo ali naquele momento. E isso foi falado na trailer, né? Estamos lutando pelos vivos. Isso. E isso não é estou lutando contra o Rei da Noite. É que eu não tô lutando pelo meu tataravô que falou que eu tinha que fazer alguma coisa. É bem isso. Né? E eu acho que essa frase do trailer e essa noção de que eles estão lutando pelo presente da história e pelos ideais que eles construíram. E não pelo futuro e nem em nome do passado, garante que eles se desprendam de muita coisa que a família deles sempre viveu. Desprenda os Starks das criptas de Winterfell. Desprenda a Daenerys de uma conquista do trono. Ela tá lutando por um ranço do irmão dela, que foi consequência de uma guerra que eles eram crianças e eles nem viveram. Então é muito valor que vai ser quebrado nessa temporada final, no momento que eles perceberem que não tem família. Tem eles. Eles estão ali, olhando um pro outro. Tipo, a Lyanna Stark é uma criança. A Lyanna Mormont, desculpa. É uma criança e ela carrega o peso de lutar pela família Mormon. Cara, eu acho que no momento que ela encontrar com o Sor Jorah na frente dela, ela vai falar, graças a Deus, eu não tô sozinha nesse mundo, gente. Tá difícil ser criança aqui, tendo que ser líder de um exército. Tipo, chora pitanga, filha. Ela não é você, Cris. Não, mas se fosse eu ia falar. Ela vai dar um esporro gigantesco nele. Olha só, tu respeita os Mormon, hein? Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, tu fica dando rolê pelo continente com Daenerys Targaryen? Para. Enfim, eu acho que é isso, sabe? Essa é a grande lição de Game of Thrones. Tudo que você faz no presente, quando você tem o poder na sua mão, determina o futuro. Mas você não precisa se preocupar com o futuro. Faz o seu aqui no presente. Garante que vai dar tudo certo. Faz o seu pedacinho. Cada um tem um pedacinho. Tem que fazer cada um o seu negocinho, entendeu? O seu negocinho é comentar aqui embaixo, deixar seu like nesse canal e visitar o nosso canal de lives, se inscrever no nosso canal de lives e ficar feliz. Porque Game of Thrones tá chegando, Brasil. Cara, me deixa. Comenta aí o que você acha desses 5 pontos que a gente separou. Óbvio que teremos muitos 5 pontos até o dia 14 de abril. 5 é pouco. O que mais temos é 5 pontos aqui listados. A gente tem 5.000 pontos de 5 pontos. É isso que nós temos aqui nesse momento da vida. Comenta aí e não esquece de mandar esse vídeo para o seu amigo ou para sua amiga que é muito fã de Game of Thrones e que gosta também de teorizar sobre o final da série. Manda pelo WhatsApp. Eles virem aqui pro nosso canal, pro canal de lives, pra bater papo com a gente também. É isso aí. Obrigada a você que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.